Como é que é o nome da... Vai ser apresentado? Eloá. Eloá vai ser apresentado ao Senhor, mas nós vamos apresentar os quatro. Amém? Deus possa abençoar essa família, mas principalmente a Luana, que é o objetivo da nossa apresentação. Amém. Eu quero que você estenda a sua mão para cá, em nome de Jesus, e eu coloco diante do Senhor a Luana. Profetizo sobre a vida dela, que ela será um instrumento poderoso da mão de Deus, que a palavra do Senhor não voltará em seu nome, e por onde ela vier adiante, ela será um testemunho vivo. Senhor, será bênção para a sua casa, e para toda a sua família. Quero também apresentar os outros filhos do casal. Seu nome? Isabelle. A Isabelle, que ela também seja uma próspera e cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Daniel, que você seja como Daniel, fiel ao Senhor, prospere no Senhor e seja um instrumento poderoso da mão de Deus. Caleb também, que ele seja como Caleb, confiante, teve fé no Senhor, para entender o propósito do Senhor, que ele seja um instrumento poderoso da mão de Deus. Eu apresento toda a família para a glória e honra do teu nome, Jesus. Amém. Agora as crianças podem ficar aqui na frente, que nós vamos orar agora pelas crianças. O pastor Salatiel pode orar pelas crianças. Amém. Você aqui dentro? Não, eu só estou. Senhor, bendito seja o teu nome, Pai. A palavra diz, Senhor, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos pais é o reino dos céus. Então, apresenta agora, Senhor, todas essas crianças que estarão indo para o aprendizado e recebam, Senhor, ó Deus, em seus corações e todo o pensamento, tudo aquilo que vem, Senhor, para atrapalhar, para impedir. Nós, em nome do Senhor, repreendemos, ó Deus, toda a astúcia de Satanás, Senhor, tudo aquilo que, Senhor, vem para tentar, Senhor, ó Deus, impedir o teu plano na vida desses pequeninos. Venha guardar agora, venha, Senhor Deus, suprir as necessidades deles e abençoa-os em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos dizem? Amém. Amém. Irmãos, antes de nós lermos a palavra que nós temos no nosso coração para falar com os irmãos nessa noite, eu quero levar os irmãos a uma meditação, um pensamento a respeito da sua vida, a respeito da razão de você existir. Você já pensou na razão de você existir? Acho que muitas pessoas, na vida, elas sempre tiveram um momento que ficaram pensando na razão do porquê existe. Qual é o objetivo de Deus como ser humano? Então nós vamos ter que ir lá atrás, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o céu e a terra. Quando assim Ele fez, a palavra de Deus diz que Deus fez o homem, fez a terra com um propósito. Ele fez com um propósito. E o propósito de Deus é que Ele tivesse toda uma criação, todo um povo, para viver com Ele e habitar com Ele para sempre. No princípio, foi desse jeito. E a palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 1, diz assim que Deus, quando foi criar o homem, quando Ele criou o homem, Ele diz assim: criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então Ele criou o homem para ser como Ele. Ele criou o homem para ser a imagem dele. Porque se você pensar em imagem, você vai pensar o seguinte: bom, imagem é aquilo que eu vejo refletido no espelho.
ou não é? No espelho. Então aquilo que eu vejo refletido no espelho é a minha imagem. Certo? Deus fez o homem à sua imagem. É como se Deus estivesse olhando para você e você fosse um espelho. E aí ele olhasse no espelho e visse a si próprio. Certo? Ele visse a si próprio. Quando Deus então faz com todo carinho, com toda a criação do universo, mas principalmente quando ele cria o homem, tudo que ele criou dizendo ao respeito, haja isso, e foi feito. Haja luminário, os luminários apareceram. Haja os firmamento apareceu. Haja verde, frutos, haja todas essas coisas, e tudo surgiu. E quando ele cria os animais, quando ele cria primeiro os peixes, ele diz assim, das águas, fervilhem peixe, e também sobrevoem os céus animais não, aves, né? E aí ele diz, da terra sejam criados todos os animais, tanto domésticos quanto animais ferozes. Então ele fez tudo perfeito, com perfeita harmonia, não simplesmente para dizer, bom, tudo bem, eu fiz tudo isso, estou satisfeito, fiquei alegre, e aí vou me retirar do meu. Não, o objetivo de Deus era exatamente estar sempre presente com tudo aquilo que ele criou. Na realidade, ele continua sempre presente, mas não da forma como era o seu objetivo inicial. Quando então acontece uma situação que estava além daquela humanidade que ele criou, ou daquela terra, ou daquele universo, acontece que um dos seus se rebelou contra o próprio Deus. E então se originou ali o pecado de uma forma perpétua. Entenda isso. Por quê? Porque ele foi praticado por alguém eterno, com as mesmas condições de eternidade. E ele se rebela contra Deus, mas Deus o tira da sua presença. E aí, Deus então agora, como criou o homem, ele criou o homem para ser o seu reflexo, para ser a sua imagem, para ser semelhante a ele. Este homem que Deus então formou, este homem recebe uma incumbência de Deus, de que ele podia ter acesso a tudo, menos a algo que ele colocou ali como, e objetivamente foi uma árvore com um determinado fruto que não é a maçã, mas é um fruto, que a palavra de Deus diz que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas diz, você pode desfrutar de tudo, comer de tudo, mas desta árvore você não pode comer. E este homem, que foi formado do pó da terra, e claro, recebeu, não significa que as mulheres receberam, sabe, devem ser discriminadas ou coisa parecida, mas a sua companheira deu ouvidos à sedução daquele que uma vez pegou lá do céu. Ele veio e seduziu para que ela comesse exatamente daquela árvore que Deus tinha dito para não comer. E ela deu para o seu companheiro, que aparentemente nós podemos pensar assim, nossa, que cara mole, né? Foi completamente também seduzido pela mulher e também comeu. A Bíblia não relata se ele resistiu, se ele disse assim, olha, Deus falou para a gente não comer. Ela disse para o diabo, mas ele não disse, ele simplesmente comeu depois que ela deu para ele. E quando isso aconteceu, tudo aquilo que Deus tinha dado ao homem, que era a imagem e a semelhança dele, ele perdeu. Ou seja, ele deixou de refletir a glória de Deus. O semelhante
como, mas ele está falando em termos estruturais. Tá? Semelhante, eu sou semelhante a você, porque nós temos as mesmas características. Eu tenho nariz, você tem nariz, eu tenho boca, você tem boca, você tem mão, você tem um celular na mão, eu não tenho. Mas lê na Bíblia, graças a Deus. Então, nós somos semelhantes. Por quê? Não importa a cor, não importa a raça, todos nós somos semelhantes uns aos outros. Tanto é que quando, depois que Caim matou Abel, quando Eva teve um filho, e que nasce então Sete, e depois de Sete gerou Enos, a Bíblia mostra que o Sete nasceu segundo a semelhança de Adão, não mais sobre a semelhança de Deus, sobre a semelhança de Adão, ou seja, igual, né? Com todas as características igual a Adão, debaixo das mesmas condições de Adão, sem refletir a glória de Deus. Sabe por quê? Porque é o seguinte: no momento em que o pecado entrou a morte. No momento que o pecado entrou a morte. Ou seja, Deus não via mais a vida dele. Muito embora essa morte não fosse física, mas espiritual. O espírito do homem então perdeu a luz. Ou seja, apagou a luz. Está lá a lâmpada, está lá tudo ali, mas ele não tem a luz de Deus, a glória de Deus. Ele perdeu essa glória de Deus. E quando ele perde essa glória de Deus, ele perde também a imagem de Deus. Mas acontece que passaram-se gerações, homens e mulheres se levantaram e escolheram ao longo da vida buscar a Deus, ser fiel a Deus, mesmo errando, mesmo cometendo deslize, mesmo cometendo pecado, escolheram servir a Deus e reconheciam os seus pecados, porque, claro, chegavam-se diante do Senhor e ofereciam a Deus sacrifício por ocasião dos seus pecados, para que os seus pecados não é que fossem apagados, porque não eram apagados, eles eram cobertos pelo sangue de um animal, né? Que Deus então dizia o seguinte: olha, vocês passam então por vocês, por causa do pecado de vocês, façam um sacrifício de expiação. Ou seja, o que é expiação? Eles tinham que pegar, eles tinham que trazer dois bodes para o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote tinha que colocar a mão na cabeça do bode, e ali confessar todos os pecados do povo de Deus no ouvido daquele bode. E aí ele confessava e ele soltava esse bode no deserto, e o outro bode é oferecido por ocasião da confissão do pecado de todo o povo. Ele é oferecido a Deus como expiação por ocasião do pecado. Então ele matava o animal, o bode, derramava o sangue do bode e aspergia sobre o altar de sacrifício, e ali ele fazia expiação por todo o povo. E as partes que eram partes que Deus tinha determinado que fosse queimado, eram queimadas, e tudo subia como oferta a Deus por expiação de pecado. Ou seja, o sangue fazia com que Deus olhasse e não visse mais o pecado, mas ele tinha que fazer isso uma vez por ano. E ele tinha que oferecer pelo povo e por ele mesmo, o próprio sacerdote. Então, ou seja, todos estavam incluídos. Não é porque ele era sumo sacerdote que ele deveria ser excluso do sacrifício. Não, ele era pecador. Ele tinha também que trazer sobre ele a expiação do pecado. Quando
Isso foi continuamente sendo apresentado, o povo foi prevaricando, o povo foi pecando contra Deus, e foram abandonando até esse sacrifício. Esse sacrifício de expiação foi sendo deixado para trás, e o povo começou a se entregar à idolatria. Mas mesmo assim, Deus então enviava homens que se propunham a servir a Deus, e enviava profetas para alertar o povo, para que o povo voltasse para Deus e voltasse a praticar tudo aquilo que Deus tinha ordenado, inclusive todo aquele ritual que Deus tinha ordenado ao sumo sacerdote e ao povo de Israel para oferecer o seu sacrifício, a sua oferta a Deus, e ali fazer expiação pelo pecado, voltasse novamente. E Deus estava sempre esperando que o povo assim o fizesse. Mas quanto mais o tempo passava, mais o povo se desviava de Deus. Mais o povo se desviava de Deus. Porque na realidade, as leis que Deus instituiu não foram suficientes para fazer com que o homem andasse retamente diante de Deus. E por mais sacrifício que houvesse, o homem jamais seria reto diante de Deus. Ou seja, nada poderia justificar o homem do que ele é. Um homem debaixo das trevas, morto diante de Deus por causa dos seus pecados, seu espírito morto, e ele apenas fazia aquilo por sua alma e por seu corpo. Apenas isso, mas o resgate do espírito já não existia mais. Então, você vê que eu estou indo lá atrás, eu preciso ir lá atrás para que você possa entender aonde eu vou chegar. Então, quando depois de 430 anos que foi restaurado lá os muros de Jerusalém, então a promessa de Deus nasce em Jerusalém, em Belém, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que haveria de vir ao mundo. E quando ele veio ao mundo, ele inicia seu ministério, ele inicia a pregação do retorno do homem a Deus, a pregação do arrependimento dos pecados para os homens, porque ele estava mostrando que aquele sacrifício não era suficiente. Quando perguntaram para ele qual é o maior dos mandamentos, ele cita: o maior mandamento é você amar a Deus sobre todas as coisas. Mas nenhum deles fazia isso. Nenhum deles amava a Deus sobre todas as coisas, de toda a alma e de todo entendimento. Nenhum. Mas Jesus citou isso para mostrar para ele que eles estavam, na realidade, eles estavam deixando de observar aquilo que Deus não eram capazes de fazer isso, porque eles mesmos estavam olhando para Jesus com inveja de Jesus, querendo tirar a própria vida de Jesus, porque eles estavam na iminência de perder o seu lugar ao sol, ou perder a sua autoridade sobre o povo, porque eles eram mais políticos do que propriamente serviam a Deus. E mesmo quando eles ofereciam um sacrifício lá, as ofertas, lá no templo que Herodes construiu, a arca da aliança já não estava mais lá. Havia lá o véu, mas dentro do Santo Santo não tinha mais a arca. Ou seja, a presença de Deus não estava mais ali no templo na época de Jesus, porque Jesus é a própria presença de Deus manifestada entre os homens. Então, ou seja, Deus veio através de Jesus e trouxe de novo a presença dele, que não estava mais lá no templo, não estava mais lá no Santo Santo. Ele trouxe a presença dele de volta para que os homens não quisessem a sua presença. Jesus então inicia o seu trabalho, chama os seus discípulos, convoca cada um deles, assim como convocou cada um de nós. Certo? Ou não? Não convocou cada um de nós? Ou foi só os 12 lá de trás? Ele convocou cada um de nós. Mas a princípio ele convocou os seus 12 discípulos e os que serviam, que seguiam Jesus eram multidões. Mas ele chamou especificamente 12, que representavam as 12 tribos de Israel. Representavam o povo de Israel. Mas havia uma multidão enorme que seguia, porque era uma demonstração de que Jesus seria seguido não só pelo povo de Israel,
mas por todo aquele que crê no nome de Jesus. Amém. Jesus então agora inicia e opera milagres, opera maravilhas, ressuscita a morte, faz tudo para que eles pudessem ver a glória de Deus. Mas eles não viram. Depois de ter visto tantos milagres de Jesus, eles dizem: Senhor, mostra-nos um sinal aí, para que a gente creia. Eu estou tanto tempo com vocês aí, eu estou fazendo isso, vocês estão pedindo milagre, vocês estão pedindo sinal. Eu não vou dar outro sinal, não sendo o profeta João. Agora, o sinal que ele estava dizendo de si mesmo. Ele estava dizendo da morte dele. Ele está dizendo, assim como o profeta João, como o seio do peixe, do ventre do peixe, por 3 dias. Eu também vou estar 3 dias no seio da terra, mas ressuscitarei ao terceiro dia. Ressuscitarei ao terceiro dia. Então ele já estava dizendo, tanto para aqueles que estavam ali, recebendo toda a palavra que ele tinha para trazer e toda a oportunidade que ele dava para aquele povo voltar-se para Deus. Mas o que eles fizeram? Eles simplesmente, mesmo sendo comprovada a sua inocência diante daqueles que o dominavam pelos romanos, mesmo os romanos não achando nele pecado com erro algum, eles disseram: crucificam, mata ele. Não queremos ver. Não queremos ver. Ao longo desse período de Jesus que não querer, ele fez milagres com algumas pessoas que vieram até ele, que não eram do povo. A Síria Fenícia, a mulher que era samaritana, que eles não consideravam, o centurião romano, que era de Roma, e ele operou um milagre poderoso, mostrando que ele ia a maiores distâncias para levar a vida para toda a humanidade, porque o objetivo dele não era só aquela nação, era toda a humanidade, é restaurar a humanidade. A Bíblia fala que Jesus veio para restaurar aquilo que se havia ganho, perdido, aquilo que estava perdido. Ele veio restaurar todas as coisas para Deus. E aí ele se entrega da maneira que todos nós conhecemos, foi aceitado, foi pregado na cruz, deixou a glória de Deus, teve que se desprender de Deus e assumir a treva que estava sobre toda a humanidade só para ele. Ou seja, quando pegou lá no começo, esse homem deixou de refletir a glória de Deus e virou treva. Essas trevas vieram caminhando até Jesus. Quando Jesus está no horto de Getsemane, ele recebe essa treva toda, de todo aquele povo, não só daqueles que estavam ali, mas que haveriam de nascer ainda, e trouxe sobre ele todo esse peso de treva. Essa foi a maior dor de Jesus, foi a cruz. A cruz foi uma dor terrível, mas deixar a glória do Pai. A gente não conhece o que é densas trevas, gente, não sabe. A gente apaga a luz aqui, a gente fala assim: olha, nossa, treva é isso. Não, é pavor. É pavor. O próprio Jesus disse que quando aqueles que foram lançados lá nas trevas do exterior, que lá haverá choro e ranger de dentro. Porque é pura treva, uma treva que você não consegue. É porque é treva dos olhos e treva por dentro. Por dentro. Então, ele recebe isso sobre ele. Na cruz, ele crava na cruz, porque ele foi cravado na cruz. A realidade, o pecado da humanidade foi cravado ali naquela cruz. Tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. Glória. Tragada foi a morte na vitória. E aí, quando ele então inspira, ele diz assim: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Eles não podiam matá-lo, porque eles mesmos entregariam o seu próprio espírito, porque já tinha consumado, eles estavam consumados. Já fiz o que tinha que ser feito pela humanidade, para a restauração de toda a humanidade. E eu entreguei a mim mesmo e sofri o peso das trevas
da morte, ele levou para trás dele. Lá, eles nunca viram aquela coisa acontecer. Eles tinham visto a ressurreição de Lázaro, eles tinham visto a ressurreição do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, mas eles tinham visto, inclusive, o Lázaro depois de 4 dias sendo ressuscitado. Mas Jesus dizia isso de si mesmo, e eles ficavam meio assim, sei lá mesmo, né? Ficavam, inclusive, escondidos, com medo, aquela expectativa, como nós estamos na expectativa hoje, né? Mas eles ficavam naquela expectativa. Mas olha só, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Prestou atenção nessa ressurreição de Jesus? Era diferente. Era diferente. Lázaro ressuscitou, certo? Mas morreu de novo. A filha de Jairo ressuscitou, mas morreu de novo. O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas morreu de novo. Jesus ressuscitou e está vivo para sempre. Para sempre. Só que isso não era só para ele. Viu? Não era só para ele. É onde eu quero agora chegar para você aqui. Abre a sua Bíblia. No livro de Colossenses, capítulo 3. Todos acharam? Você que está em casa também achou já? Acha aí, tá? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, presta atenção nessa palavra aqui, ó. Ressuscitaram. Fala de novo. Ressuscitaram com Cristo. Procurem as coisas que são do alto ou de cima. Cristo, onde Cristo está assentado, porque ele já saiu daqui, foi para lá, assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia. Glória a Deus. Agora, eu disse aqui que os três, Lázaro, a filha de Naim, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo ressuscitou e tornou a morrer. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, para todos nós: vocês ressuscitaram com Cristo. Sabe por quê? Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu só ele. Deixa eu te falar. Porque vocês o quê? Morreram. Aqui, na cruz. Quando Jesus está consumado, que ele levou a morte, na cara foi a morte, na vitória, que ele traz agora, que ele vem e traz sobre ele o pecado, a morte, ele vence ela na cruz, e ele está dizendo o seguinte: todo aquele que crê em Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, nasceu de novo para Deus, todos estes ressuscitaram, morreram com Jesus na cruz e ressuscitaram com Ele quando Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém. Glória a Deus. Ou seja, Ele está dizendo para nós o seguinte: nós já fomos mortos, mas também já somos ressuscitados. Não é todo mundo que isso não é prerrogativa para alguém exclusivo, não. Isso é para toda a humanidade que crê. Amém. A Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, o Evangelho de João, diz assim: mas a
morreram. Porque deu-lhes o poder de serem, novamente, serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Filhos de Deus. Antes ninguém era. Ninguém. Criação era uma coisa. Mas filhos só gerado por Jesus. Amém. O mundo não gera filhos de Deus. Deus criou o homem. O homem não foi suficientemente capaz para andar em retidão. Jesus, então, agora vem e inicia, então, agora uma nova criação de remidos que creem na morte do sangue de Jesus e se entregaram a Ele de todo o coração e de toda a sua alma e passaram a pertencer a Jesus. Ele não deixará, como ele disse na sua oração no Evangelho, capítulo 17, não deixar que nenhum daqueles que o Senhor deu a ele se perca, a não ser aqueles que o filho da perdição. Então, gente, Deus está querendo dizer o seguinte: mas para que ele ressuscitou-nos e nós agora somos ressuscitados com Cristo? Porque o objetivo de Deus não é que a terra seja um lugar bom para a gente viver, que a terra seja um lugar onde nós vamos passar por aqui e depois vamos voltar para ela numa boa, para a gente desfrutar de toda essa beleza aqui. E não é o objetivo dele que a gente desfrute disso por um curto período de tempo. Na realidade, esse curto período de tempo é a oportunidade que ele dá para todos nós, que ele dá para todos nós, de ouvir a sua palavra, se arrepender do nosso pecado e nascer de novo. Enquanto a igreja, a palavra de Deus estivesse sendo pregada e Jesus não estivesse sendo montado, como nós cantamos aqui, a oportunidade e as portas estão abertas do Evangelho. Mas vai haver um momento em que vão procurar e não vão mais encontrar. Não vão poder mais nascer, porque já nasceram todos os filhos de Deus. Todos os filhos. Agora, imagine você pensar que se Ele fez você filho de Deus, você pensar, eu sou filho de Deus. Você imagina aquele que, com as suas mãos, não é, com a palma das suas mãos, ele põe os mares. Os mares. Os montes cabem na palma da mão dele. E você é filho dele. Você é filho de Deus. Daquele que governa, tem o controle de toda a humanidade. Agora, o objetivo dele, quando ele permite todo esse trajeto, né, da vida e morte de Jesus, é trazer de volta aquilo que ele estabeleceu no princípio da criação. Porque ele não quer que você seja salvo, vá para o céu, viva o milênio, vai para a glória, e ele não participe de não, ele quer novamente, porque ele vai olhar para você e ele vai ver refletido a glória dele em você. O nascido de novo, aquele que se converteu a Cristo, quando ele olha para nós, ele olha para o espelho, ele vê o próprio reflexo dele em nós. Você já perdeu a imagem, mas agora, quando ele se converte a Jesus, quando ele é lavado pelo sangue de Jesus, Deus olha de novo, como se num espelho, e disse: olha, sou eu, na vida da Eliade, na vida do Salatiel, olha aqui, na vida do Michel, olha eu aqui. Ele vê, e vocês sabem que Jesus dá uma prova disso. Quando Filipe vem para Jesus e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O próprio Jesus refletia a imagem de Deus, mas eles não conseguiram ver. E Jesus vira para ele: escuta, eu estou há tanto tempo com você, e você pede para mim, mostra a glória, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, e se nós somos filhos de Deus, eu sei que meus filhos têm características minhas. Eu sei que eu tenho 2 filhos morrendo, e eu falo assim: puxaram a mãe, mas tem traços de mim. Que alguém olha para eles e fala assim: não, tem também coisa do pai, parece muito com a mãe, mas tem jeito do pai.
a maneira do Pai, falar, a maneira de se expressar, a maneira de pegar as coisas, ou uma coisa parecida. A mesma coisa é com você. Seu filho reflete a imagem sua, ou não? Ou não? Cara, seu filho, quando as pessoas, você é filho do Rubem, cara, você parece com ele. Nossa, é cara do focinho do outro, como eles dizem, né? Nossa, é a cara do pai, a cara da mãe. Porque a gente reflete a imagem um do outro. E a gente reflete a imagem de Jesus no mundo que nós vivemos. Sabe por quê? Porque nós necessitamos com Ele para vivermos da sua glória. E Ele disse: aconteceu isso com você. Se você realmente necessitou, então tira a sua cabeça e tira o seu pensamento deste mundo, mas pense nas coisas que estão lá no alto, aonde Cristo está sentado para Deus. Glória a Deus. Mas a gente insiste. Hoje é um dia de tentação, gente. Com certeza é um dia de tentação. Nós temos aí as eleições, então, no começo eu não estou mais preocupado, mas no começo eu estava preocupado, a gente ficava vendo toda hora quem ganhou, isso está no controle de Deus, gente. Amém. Outra coisa, nós vivemos nesse mundo, vivemos no Brasil, queremos, claro, o benefício do país enquanto estivermos aqui como peregrinos, viu? Como forasteiros. Mas nós não pertencemos a esta terra. Aleluia. Nós não pertencemos a este mundo. Nossa vida, como diz aqui, está escondida com Cristo em Deus. Mas diz, não só está escondida com Ele, e nossa vida está escondida com Cristo lá em Deus, e aí está lá com Ele. Mas quando Cristo se manifestar, vocês, eu, você e todos aqueles que servem a Deus, também o que Ele diz? E nós, quando Ele se manifestar, vocês também serão manifestados com Ele em sua glória. Aleluia! 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 Glória a Deus! Gente, é melhor pensar nisso do que pensar nas eleições, né? É melhor pensar nisso, sabe por quê? Porque nós cantamos aqui, em breve Ele vem nos buscar. E eu devo estar me preparando, devo estar preparado para quando Ele vier me buscar. Porque Ele vai me levar para o lugar onde Ele preparou para viver comigo e com você, para todos sempre em sua glória. Aleluia! Para todos sempre em sua glória. É onde Ele quer estar conosco. Imagina o anseio de Deus. Aleluia! Não pensa no seu anseio, não. Deus, Ele quer ver os seus filhos em volta dele. Sabe? A gente tem prazer em ver os filhos dele perto da gente, não tem? Amém. Tem? Sim. Claro que no mundo que a gente vive não dá para a gente escolher isso, só opção. Mas se eles de repente escolherem que querem perto de nós, a gente vai adorar. Ou não? É sempre um desejo do nosso coração que os nossos filhos nunca saiam de perto de nós. Ainda que eles se casem, tragam suas noras, tragam seus genros, mas que eles fiquem perto de você. Porque você tem o prazer e a alegria de estar com os seus filhos. Pense em Deus. O desejo de Deus é você chegar lá no céu. Ele sabe que há um tempo ainda que ele tem que esperar. Deus está esperando cumprir o seu tempo. Você está pronto, preparado, santificado por Ele. Porque quando essa hora chega, a Bíblia diz que a gente, quando chega lá no céu, há uma festa no céu, e quando a gente chega no céu, o próprio Senhor vai nos receber na sua santa glória. Aleluia. O próprio Jesus nos recebe na sua glória. E nós, então, quando a gente vai no velório, a gente diz: servo de Deus, está com o Senhor, e eu vou me encontrar com Ele. Então Deus fica esperando você chegar a sua hora. Ele sabe que não pode puxar você antes, porque Ele determinou um tempo para você. Ele determinou um tempo para a humanidade.
Muitas de nós, muitas vezes, escolhemos morrer do que viver. Nós podemos precipitar a morte, sim, porque esse é um comportamento do ser humano que ele pode, muitas vezes, se antecipar e não ir para bom lugar, né? Tem esse detalhe, né? Não ir para bom lugar. Mas Deus espera o momento que os seus filhos comecem a chegar lá. Imagina, gente, vai morrendo um, vai morrendo outro, beleza, né? Está chegando um monte de filhos lá no céu. Agora, vocês imaginam quando Jesus vier arrebatar a igreja? Quanto? A Bíblia diz que milhares e milhares vão subir ao mesmo tempo. Imagina. Quando Deus fala do filho pródigo, o que o pai estava fazendo, olhando no horizonte. E quando ele viu o filho, ele não ficou lá esperando assim, meu filho vai chegar, eu vou dar uma chalapada ali e falar assim, vai lá. Não! Ele sai correndo para abraçar o seu filho. Aleluia. Imagine, Deus vai levantar o trono. Chegou agora. Oh, glória. A igreja foi arrebatada, os meus filhos estão aqui agora. Que nenhum deles vai se perder. Aí ele fala assim, mas tem algum ficado ainda lá, porque por negligência, porque não prestaram atenção, mas eu vou dar uma chance para eles. Só 7 anos, é rápido demais. Para nós, né? Para ele, para Deus é nada, é minutos. Para nós 7 anos também não é tanto quanto 70 ou 100 anos, mas é apenas 7 anos. Ou seja, 3 anos e meio não é de perseguição e luta. 3 anos e meio de paz. Mas então são só 3 anos e meio. Mas eles não vão suportar, muitos não vão suportar esses 3 anos e meio. Mas a Bíblia mostra que também destes virão homens que não negaram a fé em Jesus, não se entregaram e por suas próprias vidas ofereceram o seu próprio sangue, porque Jesus já tinha oferecido lá, mas eles oferecem o sangue deles para morrer, para se encontrar com Deus. E esses também serão recebidos por Deus. Só que esses aí vão ser recebidos só depois de 1000 anos. Só depois de 1000 anos. Depois de 1000 anos, eles vão ser recebidos por Deus. Nós não. Os que forem arrebatados vão receber primeiro. E lá vão receber galardão, vão receber prêmio. Esses outros não têm esse privilégio do galardão, mas vão ter a vida lá, quando vier o grande julgamento de Deus sobre todos os homens, grandes e pequenos, a Bíblia diz. Uns vão ficar à direita de Deus, e diz assim, esse para a direita, ide para o reino que Deus está preparado, desde a fundação do mundo está preparado para você. Mas os que estão à esquerda, à esquerda, serão lançados para o fogo eterno, onde há choro e ranger de dente, junto com o diabo e seus anjos, vão ser lançados no lago de fogo. Não tem ninguém lá ainda, viu? Não tem ninguém. Então eu quero que você saiba, o objetivo de Deus em criar o mundo foi exatamente estabelecer um mundo onde ele tivesse plena comunhão com Deus. Por causa do pecado, ele agora providencia o resgate. Jesus é o resgate. Ele agora inicia então um novo povo, uma nova criação, não criação de sangue, não criação de gerar de filhos. Por exemplo, veio o dilúvio, ficou Noé e sua família. Os que nasceram de Noé e sua família foram a nova criação, foram. Mas agora, os que nascerem de Jesus serão a família de Deus. Que Deus possa te dar esse entendimento. Que Deus possa nos dar esse entendimento. E que nós possamos saber que Deus criou toda a humanidade com o propósito de viver com ela.
Mas quem escolhe somos nós. Quem escolhe viver para Deus somos nós. Às vezes a gente olha as facilidades que tem lá fora, mas elas são passageiras. Elas são circunstanciais. Hoje você sorri, amanhã está chorando. Né? Porque são passageiros. Hoje eu estou louco, amanhã eu estou velho. Mais velho. Chega um momento que a gente chega a ser tão velho que não consegue andar mais. Não é isso? Você acha que é isso que Deus tinha como objetivo para nós? Não. Não. Porque a Bíblia diz que lá, na presença de Deus, não há choro, não há dor, não há amarela. A Bíblia não diz isso, mas a gente sabe. Né? Não há dor, não há óculos, né? Não há máquina demais, nem gordo demais, né? Um barrigudão, né? Não tem isso no céu. Lágrimas não serão derramadas, porque é isso que Deus criou para todos nós. É isso que Ele quer entregar nas nossas mãos. Mas nós não fazemos. A palavra de Deus está diante de nós. Acabamos de pregar a palavra do Senhor aqui. Está diante de você. Você faz as suas escolhas. Você escolhe. Você quer viver a vida de Deus? Se arrepende dos seus pecados. Se converta a Jesus. Receba Jesus como seu Salvador e Senhor. E certamente a sua vida será agraciada pela glória de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele, quando você recebe Jesus, ele, além de te dar vida, ele dá o próprio Espírito de vida dele para você, que é o Espírito Santo. Amém? Então eu quero. Se você ainda não entregou seu coração para Jesus, se você ainda não arrependeu dos seus pecados, dobra aí o seu joelho aí na sua casa, onde você estiver. E se aqui também, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, fique em pé no seu lugar, e nós vamos orar por você. Se você quiser, a escolha é sua. Você tem a liberdade de escolher. Ninguém impõe que você faça escolha. Você escolhe. Se você quer Jesus, não quer viver só esse tempo, mas quer ter a glória do céu, se entrega a Senhor. Claro que a gente não insiste para que isso aconteça, porque a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus que constrói os nossos corações. Eu quero dar uma outra oportunidade para você. Claro que nós, como igreja, nós estamos no começo, mas mesmo como igreja no começo, nós temos desespero. Você está vendo o desespero aí? Nós colocamos para você aí. Nós queremos comprar mais um, mas falta, né? Claro que Deus vai nos dar, mas Ele quer que você tenha a oportunidade de fazer isso, né? Então nós temos, claro, nós aqui não impomos a ninguém que sejam ofertantes ou dizimistas, porque a Bíblia diz que cada um faça isso com alegria no coração, cada um escolha oferecer isso a Deus. Mas é certo, se você quiser participar desse privilégio, o que você quiser que você está fazendo para o Senhor, não é para nós, é para Deus. E tudo que você, a gente tem a responsabilidade de trazer de volta para você, no conforto de tudo aquilo que você possa desfrutar, para estar na presença do Senhor. Então eu quero que você pegue o envelope, mesmo que você não tenha oferta aí para dar hoje, você levante o pé e levante o envelope, levante em pé, por favor, levante o envelope. Eu sei que alguns já fizeram, mas todo domingo nós vamos fazer, porque às vezes você fala assim, poxa, ninguém falou nada sobre isso. Dá aquele momento da oferta mesmo. Então a gente faz isso porque
cada um tem a sua forma, o seu dia diferente de fazer. Amém? Então ergue para você. Pai querido, em nome de Jesus. Aleluia. É o Senhor que provê. Amém, Senhor. Mas o Senhor usa as pessoas, o Senhor usa a igreja, o Senhor usa aqueles que estão na casa do Senhor para abençoar a obra do Senhor. Sim, Pai. Se ninguém se for ofertar, o Senhor providenciará os meios para que a gente possa fazer aquilo que nós precisamos fazer, com os compromissos que temos, comprar, pagar aluguel, ou outras coisas mais que a gente precisa, Senhor. Precisamos de um bebedouro novo porque está queimado, então está chegando calor, está chegando verão, e nós não temos, Senhor, para tomar a minha geladinha fresquinha. Mas nós sabemos que é o Senhor quem provê tudo isso. Amém. Amém? Glória a Deus. A glória e a honra do nome do Senhor. Mais uma coisa que eu quero falar com você. O esposo vai recolher o envelope. Mais uma coisa que eu quero falar com vocês aí. Se tiver alguém nos assistindo, aqui da igreja mesmo, também observa isso que eu vou falar com você agora. Nós temos as nossas atividades. Nós temos as nossas atividades da igreja. Nós temos o culto, que é igual o culto de hoje, às 19 horas, no próximo domingo. Mas na terça-feira, nós temos aqui nosso culto de oração e ensino da palavra. Culto de oração e ensino da palavra. Também temos na quarta-feira o nosso culto à tarde, onde aqueles que, claro, tem muita gente que trabalha, mas aquele que estiver em casa, aquele que puder vir, venha. É apenas uma hora que a gente está aqui na presença de Deus, na quarta-feira. Se puder vir, venha. Na sexta-feira nós temos um grupo familiar que nós fazemos rodízio, né? Na casa de cada um. E não só rodízio da casa de cada um, mas também daqueles que ministram. Né? Daqueles que ministram também o grupo familiar é um rodízio. Não é só uma pessoa que ministra. E você sabe por que nós fazemos tudo isso? É para dar oportunidade para você aprender a palavra do Senhor. Porque vai chegar um momento que você vai dizer assim: Senhor, não me ensinaram nada. Não é não. Porque nós estabelecemos isso, nos esforçamos para estar aqui, para justamente servir a sua mesa. Nós estamos servindo a mesa para que a igreja e nós possamos nos alimentar. Nós no sábado tivemos aqui a palestra para casais. Depois nós tivemos uma mesa ali fora. Eu sei, Nós tivemos uma mesa ali fora, onde todos nós em comunhão com Deus sentimos a alegria de fazer isso. E isso foi comida física. Mas a nossa alma precisa de alimento espiritual. Então a gente não faz isso apenas por mera atividade da igreja. É para servir você e a nós também. Então prestigie não a nós, mas a Deus. Quando você vai à casa do Senhor, na realidade a casa do Senhor somos todos nós aqui reunidos, não é essa parede aqui não. Mas aonde a gente se reúne é a casa do Senhor. Quando você vai à casa do Senhor, você vai ali para prestigiar, adorar e bendizer o nome daquele que é sobre todos nós, que merece, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Então, mais uma palavra também. No último sábado agora do mês de novembro, nós vamos ter um outro encontro com os casais e nós vamos tratar sobre o tema de filhos, disciplina, ou seja, amor para educar e coragem para disciplinar. Nós estamos vivendo num tempo em que existe muita liberalidade e tem muitos pais deixando os filhos ao léu. Tem preguiça de ensinar, tem preguiça de educar, tem preguiça de disciplinar. A disciplina não é para a igreja. A disciplina é para você dentro de casa. Ensinar a palavra é para a igreja.
educar, é você que educa. Seu filho vai refletir o caráter que você está passando para ele. Se você não ensinar seu filho, tem alguém que vai ensinar. E não vai ser uma boa coisa. Então venha aprender. Então, amor para educar e coragem para disciplinar. Como eu tenho 4 filhos, mas os meus 4 filhos já são mais velhos que eu, então eu não tenho mais essa tarefa ainda. Mas ainda assim, mesmo como patriarca da família, eu ainda chamo a atenção deles. Claro que eles falam, pai, para, é isso mesmo. Mas quando eles sabem que eu estou falando sério, eles respeitam. Amém? Então vamos para a fé, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse discurso tão maravilhoso. Obrigado. Por essa palavra, Senhor, tão maravilhosa. Nosso coração nessa noite. Que o Senhor possa abençoar cada um. Obrigado, meu Pai. E que o Espírito Santo de Deus fale profundamente em cada coração aqui, presente para a glória do nome de Jesus. Nós, Senhor, que agradecemos por tudo. Pedimos que o Senhor abençoe cada um, levando cada um debaixo da tua mão poderosa, santa, guardado debaixo do teu sangue precioso. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja sempre presente em sua vida. E que o amor de Deus venha transbordar sobre você e sobre todos aqueles que estão sobre a sua vida e sobre a sua casa. E que o Espírito Santo Consolador, ele te console e use você a consolar com um instrumento poderoso na mão de Deus. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus te dê uma semana maravilhosa. Não esqueça, temos o nosso trabalho na igreja. Participe. Amém. Glória a Deus.